Princesonas! Meninas, não é boa noite! Nora, para de subir essa cara, me desconcentra totalmente! Meninas, boa noite! Bem-vindas a mais uma live de... Viu como você me desconcentra? Deixa eu falar boa noite! Eu tô quieta, não tô fazendo nada. Bem-vindas a mais uma live de aquecimento. Hoje o nosso tema ele vai ser incrível, meninas. E aquecimento para quê? Aquecimento para nossa semana Fature Mais com Costura, que vai ser do dia 25 ao dia 28 de janeiro. Estamos preparando um evento maravilhoso para vocês, meninas. Chegamos um pouco mais cedo aqui, porque afinal de contas... Nora, mas quem mora no sítio já tá jantando, não tá? Eu acredito que sim, não sei. Não tá, né? Ele jantou lá por umas 6 horas da tarde, né? Meninas, a gente está em férias, por isso que a gente está fazendo essa live nesse horário. Nós temos compromisso hoje à noite, então a gente acabou fazendo mais cedo para poder explicar, mostrar para vocês o conteúdo que a gente já iria fazer, né? Não deixar essa live passar batido, porque afinal de contas é um assunto tão importante, que é a respeito do quê? Você consegue faturar em casa? Você consegue ter um ateliê de sucesso na sua casa? Ou você tem que alugar um imóvel para você ter um ateliê de sucesso? Então hoje a gente veio conversar a respeito desse assunto, que eu acredito que muitas vezes é dúvidas de muitas delas, né, Nora? Uhum. Boa tarde, meninas, tudo bem? Elas estão mandando boa tarde aqui pra gente. Elas estão me corrigindo, né? Né? Que essas bonitas também. Vocês não fazem ideia, dando cara. risada. Tá virando um pato. Né, Nora? Pior que eu fico. Meninas, a gente tá muito feliz em estar aqui com vocês, né, Nora? Uhum. Não tinha como a gente deixar de estar. Porque eu tenho certeza que isso é dúvida de muitas de vocês. Tá, a Lucimara, a Nora, eles vivem falando que a gente tem que aumentar o nosso faturamento, que a gente tem que ganhar de 3 mil reais para mais, para ter uma vida mais confortável, para proporcionar à nossa família uma viagem, ajudar alguém que precise, para nós mesmos, né? Para poder tirar férias, para ter uma vida tranquila. Não só trabalhar, 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 e de repente eu trabalhando em casa, não alugando nenhum tipo de sala, eu consigo ter essa renda? Eu digo para vocês que sim. E hoje nessa live, até o final dela, eu tenho certeza que vocês também vão falar que sim. Porque não tem como, se você seguir os 4 pilares da costura, vocês não conseguirem chegar nesse valor. Vocês vão chegar sim nessa renda, né? Nesse faturamento, porque você vai ter uma metodologia. E é muito difícil uma pessoa que tem uma metodologia, que tem um treino e que tenha, de repente, uma mentora, como nós, não chegar no seu objetivo. Eu separei vários tópicos aqui pra vocês, sabe? A respeito da época em que eu trabalhava na minha casa. Eu sou o parâmetro pra vocês com relação a ganhos em casa? Não, eu não sou o parâmetro para vocês com relação a ganhos em casa. Mas eu conheço costureiras que trabalham em casa e que faturam muito mais de 3 mil reais. E para falar bem a verdade, a maioria das costureiras que eu conheço que trabalham em casa, elas faturam muito mais do que 3 mil reais. Porque eu acho que eu conheço poucas costureiras que não trabalham em casa. São bem poucas, sim. Que tem... Não, mas daí tipo é diferente, né? Quando você tem uma mega empresa, né? Quando você tem... Já não é mais só um ateliê de costura, é uma indústria, né, Nora? Uhum. Quando você faz muitas peças em série, né? Aquelas coleções gigantescas, tipo, daí já é uma indústria. Mas eu estou falando de costureiras como nós, que emprega, de repente, 1 ou 2 pessoas, né? Nem lá no ateliê, eu e a Nora. Aí, quando a gente fica realmente sem condições de dar conta, ou que acarreta muito a nossa agenda, o que a gente faz? A gente pede socorro, né, Nora? Pra nossa vizinha, que também é costureira. Que também é costureira, e ela está aprendendo com a gente, ela está aqui nas lives sempre, né? Uhum. E ela tá melhorando seus ganhos, ela tá melhorando sua forma de trabalhar, porque é um aprendizado, apesar de que eu acho que santo de casa não faz muito milagre, né, Mari? Mas ela é uma linda, uma maravilhosa, ela ajuda bastante gente, né, Nora? Uhum. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês funciona sim, dá muito bem pra acontecer e você ter um faturamento de 3 mil reais para mais, ou mais trabalhando em casa.
Eu comecei trabalhando na minha casa. Tipo, eu trabalhei um tempo fora, né? Eu era CLT, carteira assinada. E daí, mas o meu propósito já era ter um ateliê de costura. Eu entrei lá com esse propósito de aprender ajuste e customização. Só que o ajuste e customização que eu aprendi, nem foi customização, foi ajuste só. Foi vestido de noiva, foi vestido de festa, foi em tailleur, interno, em blazer, nossa, camisa. Então, tipo, não foi no nicho que eu escolhi, né? Que é ajustes e customizações em peças do dia a dia. Sabe? Não é, o meu nicho é esse. E claro que você entrar vestido de festa, tanto que é até engraçado, né? Quando tem festa no bairro, de alguém do bairro, casamento, alguma coisa assim, vai as famílias inteiras fazer as barras com a gente, né, Nora? É engraçado até de ver. A Nininha comentou aqui que ela trabalha em casa. Que legal, Nininha. Então, e qual que é a forma que você tem que trabalhar em casa para você conseguir ter um sucesso? Para você conseguir ter essa renda de 3 mil reais ou mais que a gente tanto fala aqui para vocês, né? Você vai ter que ter os 4 pilares da costura, como eu já tinha falado antes, que eu tô parecendo um papagaio, mas deixa eu começar a contar para vocês o como você vai ter que fazer. Você vai ter que... 2 dos pilares são os primeiros que você vai ter que começar a usar, sabe? O da disciplina, realmente, ele vem primeiro, porque nós temos 4 pilares, né, desses que a gente fala. Que é a disciplina, a costura perfeita, o posicionamento e o preço justo. O primeiro pilar da disciplina, ele sempre é um pilar onde a gente mais indica para qualquer costureira, para qualquer empreendedora que não é de sucesso ou que já é de sucesso, mas de repente falta alguma coisa para ela ainda. Porque tem meninas aqui que estão costurando há mais de 20 anos, né? Tem princesonas aqui que tem ateliê de costura. A gente teve uma conversa com a Socorro, ela tem ateliê há muitos anos, né, Nora? Se eu não me engano, era 30 anos? Eu não me lembro quanto certo, mas tá gravado aí, né, a conversa que a gente teve com essa maravilhosa princesona, né? Falar nisso, a gente podia fazer mais uma algum dia. Meninas, vocês querem entrevista? Vocês querem entrevista com a gente? Sabe, aquele bate-papo com as princesonas que a gente faz ao vivo, aí vocês me fazem perguntas, eu respondo, eu faço perguntas pra vocês, vocês respondem. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí que a gente pode providenciar. A gente fala com o administrativo, com a nossa equipe e pede pra eles deixarem já essa pauta prevista pra alguma dessas lives que a gente vai fazer, né? Porque a gente ama esse contato direto com as meninas, né? Sem estar falando diretamente com elas, pra gente já é, né, Nora? Então, onde que eu tava? Qual que era a minha linha de raciocínio? Que a gente tava conversando com a Socorro, que já fazia... A gente acredita que uns 30 anos que ela trabalhava com costura. Antes. Que a menina tava trabalhando em casa. O que você precisa para você trabalhar em casa? Esse pilar da disciplina é um dos pilares que a gente aconselha você a pegar pesado nele no começo. Fazer autoanálise, trabalhar o teu emocional, o teu eu, fazer questionário para você com as perguntas que a gente faz e também com os tópicos que a gente deixa, que é com relação a esse pilar. O que é disciplina para você, princesona? Para mim, disciplina é sinônimo de você fazer algo naquele tempo determinado. Claro que às vezes até dá pra você dar uma procrastinadinha. Mas assim, na maioria das vezes você fazer aquilo. Você se propor a entregar algo pra uma pessoa com uma data e você ir lá entregar na data. Ah, eu vou entregar a barra amanhã 2 horas da tarde pra Maria. Ai, mas eu acho que vou mexer no meu TikTok aqui, cara. Vou mexer no meu TikTok. Ai, vou assistir a novela. Ai, começou Big Brother. Vou assistir o Big Brother, né? Daí, tipo assim, amanhã eu vou levantar. Era pra eu levantar às 8h30, 8 horas pra me arrumar, pra estar às 9 prontinho no meu ateliê. Arrumar, você tem que fazer teu cabelo, tua unha, não sei o que. Não, você tem que estar arrumadinha. Você pode colocar uma blusa simples, não precisa ser algo assim mirabolante, algo confortável, que te deixe confortável pra você trabalhar. Mas não vai trabalhar de chinelo de dedo, nem que seja dentro da sua casa, né, Nora? Verdade. Então, disciplina é isso, é todos os dias você ter aquele método de você fazer as coisas de uma forma que não atrapalhe o teu trabalho, que não deixe você com aquele ar de estou em casa. Ah, eu só tava ali lavando uma louça, mas agora eu estou te atendendo. Não, né, Nora? Principalmente pra você que tá trabalhando em casa, né? Ou deixar a roupa do cliente cheia de cheiro, né? Com cheiro de fritura. Sim. Né? Ó, tem, por exemplo, aqui a minha casa, ó. Então, tipo, do lado de cá são os quartos, do lado de lá é a sala e cozinha. Minha casa é uma casa, tipo, aberta, assim, a sala e cozinha. Tudo junto, sabe?
Essa peça aqui, onde eu tenho esse ateliêzinho, que eu corto os meus tecidos, que eu faço as minhas modelagens, que às vezes até se costura alguma coisa aqui, né, Nora? Porque tem máquinas, né? Então não é sempre que a gente tá costurando aqui, mas dependendo da época do ano, porque tem épocas do ano que a vida da gente tá uma loucura, né? Que é final de ano, né, meninas? Ou dependendo do evento que a gente vai fazer também, né? Evento, porque nosso nome é evento, nosso sobrenome é evento também, né, Nora? Então, acontece de acabar costurando. Esse quartinho aqui, ele é um quartinho que ele não pode ter cheiro. Ele tem que estar simplesmente limpo, arrumadinho, sem cheiro de fritura. Porque se você deixa aberto, quando tá fritando um frango, um ovo, deixa a porta aberta, vem tudo para dentro do quartinho. E vai pegando tudo nos tecidos, nas roupas. E às vezes esse tecido vai pro ateliê, cortado como uma peça de roupa, vai ficar tudo na roupa do cliente, não vai? Já aconteceu, né, da gente levar a sacola pra lá que tá com cheiro de fritura, né, Nora? E a sacola aí pro lixo, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, sabe? Pra não acostumar a fazer esse tipo de coisa, porque você acostuma com o cheiro de gordura, cheiro de fritura. E esse cheiro, ele se transforma num cheiro meio que de sujeira, né? E daí, se você acostuma, você nem percebe e os outros percebem, né? O seu cliente sabe o cheiro que a roupa dele tem. Do mesmo jeito que você sabe o cheiro que a tua roupa tem. Tem uma cliente nossa que tem panificadora, quando chega a roupa dela lá no ateliê, a gente deixa separada a roupa dela. Porque o cheiro, assim, é muito forte de fritura. Até a sacola dela tem cheiro de fritura. A gente tem que colocar dentro de uma sacola, amarrar e deixar lá, porque senão vai passar para as outras roupas. E a gente tem esse cuidado, essa precaução. Então, quando eu falo de disciplina, eu dei um exemplo gigante, a Nora aqui falando também, um exemplo gigante para vocês a respeito de disciplina. O que é disciplina? Então não é deixar a roupa com gordura? Não, meninas. É você ser disciplinada a ponto de você entregar uma roupa com o mesmo cheiro que ela chegou. É de você ser disciplinada a ponto de fechar uma porta para o cheiro de gordura não entrar dentro do seu quartinho. E se não tiver porta, você vai ter que vedar. Nem que você coloque um tapume, sei lá, um tapume na porta pra não entrar aquele cheiro de gordura. Porque senão, sei lá, um blackout, não sei se blackout aí impede de entrar cheiro, vai ter que vedar. Porque não tem como você entregar a roupa do seu cliente com cheiro de gordura, com cheiro de fritura, fica cheiro de sujeira, né? Deus me livre. Ui, credo, Ave Maria. Já aconteceu, a gente já viu isso. Então, quando a gente fala desse pilar, você vai ter que utilizar ele muito na sua casa também. Por quê? Não é só com relação a você, é com relação às pessoas que estão à sua volta também. Ele meio que se mistura com o pilar do posicionamento, né, Nora? Em determinadas situações, né? Porque o que acontece? Quando você tem disciplina, você se propõe a fazer algo e alguém da sua família acha que pelo fato de você trabalhar em casa não vai te atrapalhar, pedir um favor pra você, muitas vezes a pessoa nem tem culpa, ela não tá fazendo por mal. Ela só não te vê como empreendedora. Por quê? Primeiro porque você não se posicionou como, né? Porque a partir do momento que você se posiciona, aquela pessoa ela começa a ver você de uma forma diferente. Agora pergunta pra mim se hoje alguém me tira eu do meu trabalho pra fazer alguma coisa que não seja assim de extrema urgência e necessidade. Não, né, Nora? Porque eu aprendi a me posicionar, nem que isso custou muitas caras feias, pessoas me odiando, né? Porque geralmente quando as pessoas gostam de você quando você tá ali fazendo tudo, né? Quando você é útil, você tem utilidade. Aí quando você fala um não, pronto, né? Daí você é a pior pessoa da face da terra. Sim, nossa. Então, tipo, muitas vezes não é porque você não gosta da pessoa que está falando não, ou que você se propôs a dar importância para aquilo que realmente também tem importância na sua vida. É porque você tem posicionamento. Só um pouquinho. O que é? Não sei. Para um pouquinho e vai ali ver. Acho que, não sei. O que foi, João? Nada? Nada, meninas. Gravando em casa, falta de posicionamento, sabe? Tô brincando. Gravando em casa, nas férias, é assim mesmo. Tem barulhos de todos os jeitos, né? Os tipos. Eu não decifrei do que é, depois eu descubro. Mas, então, é isso que eu falo pra vocês. Vocês podem trabalhar em casa e ter muito sucesso, sim. Desde que vocês utilizem esse pilar de disciplina e usem também os outros pilares. Mas agora eu vou falar um pouquinho do posicionamento.
você fale para sua família: eu tenho meu tempo de trabalho, sim. Eu sou uma empreendedora, eu sou uma mulher que está trabalhando. Eu não estou aqui para fazer bico ou de repente fazer um extra e deixar tudo de lado porque alguém me pediu um ovo frito, ou alguém quer que eu coloque água para gelar na geladeira, ou que eu pendure uma roupa que foi batida lá na máquina. Todo mundo tem que se ajudar. Porque quando você traz esse benefício para dentro da sua casa e ter uma renda de 3 mil reais para mais ou mais, as pessoas da sua casa também se beneficiam. Você também vai ajudar mais em casa, você vai poder comprar algo para os seus filhos, para o seu marido, ou se você mora com a sua mãe, ou se você mora sozinha, não sei. Só sei, meninas, que o posicionamento nessa hora ele entra assim forte, né, Nora? Entra. Não que os outros pilares não tenham importância, né? Sim, todos têm, mas é que disciplina e posicionamento, acho que nesse caso são muito importantes. Eles são muito importantes para você conseguir ter os outros. Porque sem disciplina você não consegue aprender. Se você não tem posicionamento, você não tem tempo para você investir no seu negócio, para você trabalhar, para você estudar, né? As pessoas não te permitem, não é por maldade. É porque elas veem você ali, como se você estivesse na brisa, gente. Mas não, você está trabalhando. Eles têm que entender que aquilo é um trabalho. Quando eu trabalhava em casa, a minha vida era um forféu, era uma farofa. Misturava tudo. Olha, eu trabalhava na minha casa, que era separada da casa da minha mãe. Mas a minha casa era um ovo, meninas. A minha casa era uma meia água que tinha 2 peças. Em uma das peças eu coloquei as minhas máquinas, que era o meu quarto. E daí o que acontecia ali no meu quarto? Os clientes entravam, sentavam na minha cama. As minhas máquinas ficavam ali. Ai, gente, era horrível. Horrível, sabe? Eu fiquei durante um ano ali, eu vi que não ia crescer. Eu levantava cedo. Hoje eu estava conversando com a Nora a respeito, quando a gente estava fazendo essa aula pra vocês, programando essa aula pra vocês, eu estava contando pra Nora, porque a Nora não pegou essa fase, né? A Nora é uma menina, ela é casada com meu filho. Na época, o meu filho era pequeno, quando eu comecei a trabalhar. Então, a Nora estava na rua, brincando de búlica. E daí... De bets. Ela tá rindo aqui. Então, o que aconteceu? Deixa eu tomar uma golinha de água. O que aconteceu, meninas? Eu comecei a trabalhar na minha casa, todo mundo achava que eu não estava trabalhando. Sabe por quê? Porque de manhã eu levantava cedo e ia lá limpava a casa da minha mãe, porque a maioria das pessoas que vinham na minha casa iam na casa da minha mãe também, porque eram conhecidas. Então, tipo, vinha na minha casa, já ia na casa da minha mãe. Eu não queria que eles pegassem a casa da minha mãe virada, e eu também nunca gostei de deixar a casa da minha mãe virada. Porque minha mãe é uma lutadora, trabalhava a vida inteira. Nessa época minha mãe dava aula, ainda ela era professora, não tinha se aposentado, né? Tinha se aposentado somente de um período. E eu ia e eu deixava a casa dela arrumada. Minha avózinha morava ali com ela. Mais uns irmãos inútil que eu tinha. Me perdoem, meninas, mas tem coisas que a gente tem que falar, né? Infelizmente. E daí eu tinha que ir lá limpar a casa da minha mãe. Tudo bem. Na hora do almoço tinha que parar. Antes do almoço tinha que parar e fazer almoço. Porque minha avó, aquelas velhinhas de sítio, idosinha de sítio, meio-dia o almoço tem que estar pronto. Meio-dia ela tem que estar colocando a primeira garfada dentro da boca, sabe? Então, minha avó morava ali, eu tinha que fazer o almoço. Minha mãe chegava, o almoço estava pronto. Terminava de almoçar, eu limpava a cozinha para voltar pro meu trabalho. 3 horas da tarde, em ponto, a minha avó tomava café. E na maioria das vezes minha mãe estava fazendo alguma coisa, ou sei lá, não me lembro muito bem, sabe? Eu fazendo um bico, não lembro o que ela fazia. Só sei que, tipo, a responsabilidade do café da tarde era minha. Então lá ia eu fazer o café da tarde. Ah, minha mãe vendia, trabalhava muito como empreendedora também, ela vendia muita Natura. E também era muito envolvida com coisas da igreja, sabe? E também com coisas da escola, né? E daí às 3 horas da tarde lá ia eu fazer café. Aí de tarde, parava, terminava o café. Daí a janta também era por minha conta. Então 6 horas da tarde a minha avó jantava. Então, tipo assim, era muito picado. Eu ficava toda hora parando, sabe? Eu não me posicionava. Eu poderia delegar funções. Para de usar um pouco de droga e vai lá fazer um pouco de comida. Mas não tinha condições, sabe, meninas? E eu fiquei um ano, a Nora tá chorando. Eu fiquei um ano desse jeito, sabe? Trabalhando dentro do meu quarto e... A minha vida era uma loucura, meninas. Não tinha condições. E daí chegou a um ponto de eu falar, ou eu alugo algum imóvel. Não, eu tô chorando de rir. Ou eu alugo um imóvel, ou eu vou ter que parar, né? Eu vou ter que seguir a pedagogia, né? Porque eu tava terminando o meu estágio de pedagogia, ainda tinha mais isso, meninas. Fazer estágio de pedagogia. Não sei onde que eu arrumava tempo pra tanta coisa. E tinha que manter minha casa arrumada. E uma casa com 2 cômodos, ela suja muito rápido. Quem tem uma casa pequenininha sabe como que é. E eu morria de vergonha da minha casa.
Eu não tinha vergonha das minhas amigas, das pessoas que conheciam a nossa rotina, tudo. Mas das clientes novas que as meninas indicavam, porque elas eram muito apaixonadas pelo meu trabalho. Elas eram muito minha fã. Porque sempre eu procurei fazer as coisas da forma correta. Então, tipo, o pilar da costura perfeita eu já tinha trazido pra minha vida, né? Eu só não sabia enumerar cada pilar. Então essa foi minha história, meninas. E eu aluguei pra poder continuar. Porque eu vi que em um ano eu não cresci, eu não evoluí. Eu tava me estressando de uma forma gigantesca. Porque eu não conseguia delegar. Não tinha como, na verdade, né? Porque o problema não era comigo. E o que aconteceu? De repente hoje eu conseguiria. Até porque na pandemia eu trabalhei, apesar de que é outra situação, né? Mas assim, na pandemia a gente trabalhou alguns dias em casa e foi muito gostoso. Eu amei trabalhar em casa. A gente trabalhou aqui nesse quartinho, né, Nora? Uhum. E como a disciplina conta também nisso, né? Porque trabalhar em casa dá uma vontade de tirar aquele cochilo depois do almoço. Sabe aquele cochilo que vai da 1 da tarde até as 4? E, na verdade, eu não ficava faxinando casa, limpando casa, a gente ficava trabalhando aqui Trabalhando, no quartinho, né? uhum. O que eu tinha pra fazer, algum compromisso, era depois do nosso horário. Tipo, exatamente o horário que a gente abria o ateliê, eu estava aqui, eu e a Nora, né? Uhum. A Driele comentou assim: aqui eu sou assim, muitas funções. E sempre deixo de terminar minhas costuras. E uma carinha daí. Tadinha. Driele, me vi muito em você agora. E realmente, daí como eu estava falando, daí quando você não tem o posicionamento e você é disciplinada, acaba que esta falta de pilar... Ah, eu sou disciplinada a ponto de querer entregar a roupa no horário certo, mas eu quero fazer de qualquer jeito. Mas as pessoas me pedem as coisas e eu sou muito boazinha. É difícil pra falar não, eu não quero magoar as pessoas. E aí eu acabo falando sim para as pessoas e não pra mim, não pros meus clientes. Acaba parecendo que você é indisciplinado, porque daí você atrasa as tuas coisas. Você não consegue entregar na data, o teu cliente acha que você não tá nem aí pra ele. Não é verdade, é porque você está farofando a tua vida. Você tá misturando tudo, sabe? Então tem como você trabalhar em casa? Tem. Desde que você tenha posicionamento, disciplina e também coloque o pilar da costura perfeita, né? Porque o teu cliente, indiferente de você trabalhar em casa ou não, ele tem que pagar pelo teu trabalho. Pelo teu trabalho mal feito, porque você tá em casa? Não, pelo teu trabalho bem feito, porque é indiferente do lugar onde você esteja, você tem que fazer bem feito, né? E você tem que também cobrar o preço justo. Além de fazer bem feito, você tem que cobrar o preço justo. E quando eu me mudei daí, eu aluguei uma salinha lá e eu resolvi o meu problema da minha falta de posicionamento? Não. Porque não era geográfico. Tava comigo. A culpa era da minha família? Não era da minha família. Eu falo que a minha família era de tal forma, como com certeza muitas vão se identificar. Tô falando mal da minha família? Não, não tô falando mal da minha família, tô falando a verdade. E eu sei que muitas de vocês passam por isso. E eu tô falando que eles são ruins? Não, eles são ruins pra eles, né? Problema de cada um. Mas assim, tipo, eu acho muito bom eu falar de coisas que aconteceram na minha vida, sabe? Então, você que tá aí do outro lado, muitas vezes você se vê nessa história. E quando eu aluguei o imóvel lá, né, aquela salinha pequenininha e mudei pra lá, daí eu tive posicionamento, tipo, o meu problema era geográfico, somente geográfico, eu fui pra lá com o posicionamento? Não fui. Eu sou um milagre de Deus, eu sou um milagre da natureza de estar aqui trabalhando, ser uma costureira de sucesso e hoje ter essa metodologia. Porque eu trabalhei muitos anos com os pilar capengando. Sabe os pilar bamba, assim, da casa? Esses 4 pilares eles nem sempre funcionaram de uma forma estruturada, firme, como eu falo pra vocês que vocês têm que fazer. E eu falo porque eu sei, porque eu errei. E quando você erra, é mais fácil de você falar para as pessoas. Porque dói. Quando você aprende com erro, eu não aconselho nenhuma de vocês. Ele dói, ele machuca. Ele te trava muitas vezes. Demora mais pra você continuar no teu caminho certo, né? E o que aconteceu lá? Eu levei essa falta de posicionamento pra dentro do meu ateliê, porque até poucos anos atrás eu largava o meu ateliê fechado pra fazer o que outros poderiam fazer também. Eu não dividia as funções. Por exemplo, mãe, pai, precisa de ajuda? Gente, você é sozinho e não tem outro irmão? Só lamento pra você, vai ser você mesmo. Mas se você tem outras pessoas que podem te ajudar, delega a função, não faz tudo sozinho. E se falarem, não, a fulana de tal é muito burra, ela não consegue ir numa consulta. Gente, ninguém é tão burro que não consegue ir numa consulta, né? Hoje eu vejo, por que depois a pessoa que era tão burra consegue ir numa consulta? Então, tipo assim,
conseguiria ir numa consulta assim. Ah, mas o fulano não é, ele vive no mundo da lua. Sim, mas ele tem uma carteira registrada, ele tem um emprego. Ah, mas a fulana ela tem problema psicológico, usa droga. Não, mas ela pode, porque se ela sabe fazer uma refeição, ela pode também ir no médico. E já vi pessoas assim indo em médico, acompanhando pessoas idosas. Então, tipo, realmente é porque você não delega. A culpa é da tua família? Não é sua. Porque você não delegou a função. Porque você não se programou. Porque você não deu a devida importância pro teu negócio e pra você, né? É triste? É, muito triste. A Betânia comentou assim: também estou vivendo de muitas funções. A Nininha falou que ela trabalha só depois das 13, que antes ela cuida da casa. E a Betânia comentou aqui embaixo: obrigado por compartilhar suas histórias. Sim, mas a Nininha, ela trabalha só... Responde pra gente, Nininha, por favor. Eu já adoro entender as histórias das meninas. Eu amo ouvir as histórias de vocês, o Betânia, Nininha, todas as meninas aí, né? Nininha, mas assim, você trabalha depois das 13 por opção ou porque você quer, porque é algo que você escolheu ou te impõe? Alguém te impõe isso. Porque quando é você que escolhe, não tem problema nenhum. Eu conheço muitas princesonas que trabalham no meu período. E não tem problema nenhum, desde que você se prontifique a fazer, né? Agora, se é algo imposto pela sua família, porque ninguém quer te ajudar naqueles afazeres domésticos, porque afinal de contas, eu acho assim, sabe, meninas, que homem sabe fazer o que a gente sabe fazer. Ele só não foi educado e ensinado muitas vezes pelas mães deles pra fazerem, né? Mas eles conseguem fazer. Eles não são retardados a ponto de não conseguir fazer, né, Nora? Não. Se for morar numa casa sozinho, faz. Faz do jeito tem que deles, fazer. mas faz. Nem que às vezes você tem que refazer novamente, né? Mas tá tudo bem, já é uma ajuda, não é? Então, o que eu vejo é você dividir um pouco das suas funções. Ah, mas daí vai sobrar tudo pro final de semana. Pra mim ou pra minha família, né? O que você leu? A Adriele falou assim: eu vejo que meu esposo não gosta do meu trabalho. Aí fica difícil. Adriele, o teu esposo não gosta do teu trabalho. Por que será que ele não gosta do seu trabalho? A partir do momento que você estiver tendo um faturamento de 3 mil ou mais, eu tenho certeza absoluta que ele vai gostar muito do seu trabalho. Sabe por quê? Porque ele vai ver uma mulher mais realizada, uma mulher tirando férias, uma mulher comprando as suas coisas. Não que eu acredito que vocês comprem, né? Porque a costura, ela te possibilita ter dinheiro, né? Mas assim, mais, sabe? Você ter uma liberdade maior financeira. Então, muitas vezes as pessoas não acreditam. Porque o que aconteceu quando eu falei que eu ia alugar um imóvel? Eu ganhava 3 mil reais, tipo, em média, né? Claro que há 14 anos atrás, o valor não era 3 mil reais, né? Sei lá, seria... Ai, nem sei fazer essa conta, meninas. Mas eu não sei o que era equivalente naquela época. Quanto os salários mínimos ou tal, né? Hoje eu sei que, quando eu falo pra vocês, é um valor de uns 3 salários mínimos. Ou um pouco menos que isso. Mas eu acredito que é muito possível. Acredito não, eu tenho certeza que é muito possível. Só que eu não ganhava muito menos. Sei lá se eu ganhava um salário mínimo quando eu trabalhava em casa. Por conta da minha falta de posicionamento, pouco tempo que eu tinha pra costurar, né? E não tinha nenhuma princesona pra pegar na minha mão. Nem existia Instagram. Nem existia, acho que nem existia Facebook na época. Não tinha Facebook. Tinha, sei lá, o que tinha na época, mas eu nem tinha acesso à internet, às redes sociais, né? Porque uma que não tinha. E o que tinha, não sei. Porque não é... E eu não tinha, sabe? Então, se alguém de vocês lembra o que tinha em 2007? 2006? Não lembro. Não lembro. Então, era nessa época, né, meninas? Então, tipo, não tinha ninguém pra me ensinar isso que vocês estão aprendendo aqui. Você deveria ter o Orkut, eu acho. Mas o Orkut não dava pra o Orkut não. Você não aprendia no Orkut que nem elas estão aprendendo aqui, né? E o que acontece? Você podia aprender a fazer outro tipo de coisa, né? No Orkut. Era uma rede de relacionamento? Não, era tipo o Facebook, eu acho, o Orkut. Será? Nem tinha. É, tipo o Facebook. Nem sei o que é. Então, o que eu digo pra vocês é... Olha a oportunidade que vocês tenham, né? Que legal que vocês tenham essa oportunidade. Então, quando eu trabalho em casa e eu tenho posicionamento, e eu tenho disciplina, e eu tenho outro pilar da costura que é o preço justo, e eu tenho a costura perfeita, eu consigo fazer 3 mil? Com certeza. O que te beneficia você trabalhar em casa? Te beneficia que você não paga aluguel, né? Você já não gasta com aluguel, você não vai gastar com mais uma luz, com mais uma água, e manutenção do teu lugar, né? Que nem agora a gente vai ter que fazer manutenção essa semana. Semana que vem a gente volta. Então,
A sorte é que o meu marido é marido, tipo, como se fosse um marido de aluguel, só que não é porque é meu, né? Então eu não alugo pra ninguém, né? Ele faz tudo. É uma maravilha, um marido faz tudo. Então, tipo, eu sei que ele vai lá arrumar tudo bonitinho, deixar tudo lindo, vai tirar um tempinho dele quando ele puder, né? Porque ele também tem que ter disciplina, afinal de contas ele trabalha, ele tem o empreendimento dele, né? Mas eu sei que ele vai fazer porque ele já se determinou a fazer. Então, pra gente é mais barato ele fazer do que pagar alguém. E eu sou bem exigente, então eu acho que é bom ele ir. E vai ter que fazer manutenção. Então, quando você tem o teu empreendimento fora da sua casa, você tem um tempo que você leva para ir até lá. Com certeza você vai gastar combustível, ou ônibus, ou se for a pé, tempo, né? E você se desgasta mais, porque você tem que fazer a manutenção, como eu falei, limpar, tudo. É diferente do que você limpa quando você tá ali, né? Você pode tirar uma noite, você pode ir lá e limpar seu quartinho. Como que à noite eu e a Nora vamos ficar lá no ateliê de costura limpando? A gente vai ter que fazer isso no final de semana, provavelmente, né, Nora? Uhum. E esse final de semana, porque a gente colocou o gimo lá pra deixar tudo, não ter nenhum tipo de traça, nem de cupim, nem de nada, né? Pra quando a gente voltar, as coisas estarem assim, tudo da forma que a gente gosta, né? Sem surpresas, assim, do que você ir pegar uma roupa de um cliente e ela tá cheia de mordida de cupim, cheia de traça, ou então você ir lá e pegar uma aranha marrom e ficar 3 semanas gritando de medo daquela aranha marrom, né? Então, então o que eu digo pra vocês é, tá em casa, aproveita o processo. Tenha esses pilares, faça um horário pra vocês. Não deixem as pessoas acreditarem que vocês não são empreendedoras e que aquilo ali não é um trabalho. Ah, o meu marido... quem falou? Acho que foi a Adriele. Adriele, tá, Adriele? O meu marido não gosta que eu trabalhe, mas não é pra ele, o trabalho é pra você. Uhum. Então, tipo, se o teu marido não gosta que você trabalhe nisso... Desculpa, tá, marido? Mas é problema seu. Ela falou que dela deixa as costuras pra cuidar da bebê. Adriele. Deixa as costuras. Mas isso é um benefício que você faz. Você pode cuidar da sua família e ainda trabalhar com costura, né? Tipo, você só tem, assim, que de repente delegar um pouco mais de função, de repente pra alguém que possa te ajudar, né? Mas é diferente de você deixar sua criança numa creche e ter que ir trabalhar registrada, CLT, né? Então isso já é um benefício pra você. Você tá cuidando da sua bebezinha e mesmo assim ainda você consegue costurar. Uhum. Que lindo que é isso, né? Você consegue ser mãe e ao mesmo tempo empreendedora. Daí tem que se organizar mais, é claro, porque o bebezinho, né, não tem hora, né? Às vezes chora no momento onde você tá fazendo uma barra, mas daí você também pode pegar menos clientes, sei lá, conversar com as pessoas que são seus clientes e organizar esse espaço, né? De que você tem entre casa, bebê, família, pedir pra alguém ajudar mais você, de repente, na parte dos afazeres domésticos, pra você poder cuidar do seu bebê e fazer o teu trabalho dentro do seu ateliê de costura, né? Uhum. Então eu falo pra vocês que não é ruim você ter um ateliê em casa. Muito pelo contrário. Ele pode ser até muito bom, porque ele vai fazer você economizar. Ah, mas e daí quando ele começa a crescer muito? Quando ele começa a expandir? Aí eu aconselho, sim, que você faça um investimento, se você se sentir à vontade e confortável, né? Porque daí você já vai ter dinheiro em caixa. Porque eu fui com a cara e a coragem, meninas. Eu não tinha reserva. Por isso que eu falo que eu sou um milagre. Eu emprestei R$1.000 da minha mãe, na época, há 14 anos, até vai fazer 14 agora, né, em maio. Eu aluguei o imóvel, eu não tinha reserva. Deveria ter para mais um mês de aluguel naquela época, nem me lembro quanto que eu pagava de aluguel, mas era bem baratinho. E ele era muito pequeno e mal arrumado, né? Foi a gente que arrumou. Mas mesmo ele não sendo o meu ponto, eu ainda investi nele. Invisto até hoje. Eu tripliquei o tamanho dele. Ele não é meu, ele é alugado. E mesmo assim eu tripliquei. Conversei com a dona e a gente negociou isso, né? Ela ia ficar um tempo sem aumentar o meu aluguel, porque hoje o meu aluguel vale muito mais do que quando eu comecei, né? Porque afinal de contas ele era um tiquinho assim, era muito pequenininho. E então... eu falo pra vocês investirem no espaço que vocês têm em casa, deixa bonitinho, qualquer coisa, coloca uma porta se não tiver porta. Pra você ficar mais confortável dentro do seu ambiente quando tiver fritura pro lado de fora, né? Pra você não ser a chata do rolê, sabe? Ah, eu não quero que frite ovo quando eu estou costurando, tarará. Porque também você vai ter que negociar com a sua família. E eu acho que o que mais interessa ali seria uma reunião, sabia? Uma reunião no tete a tete, no olho, falando para as pessoas que gostam de você, que são pessoas da sua família, que são pessoas que de repente estão alinhadas com você. Falar. Eu vejo assim, quantas coisas eu teria evitado se eu tivesse falado.
Hoje eu vejo, assim, sabe, a falta de posicionamento muitas vezes coloca você em situações que você nem gostaria de estar. Ou sim, né? Às vezes é gostoso estar também. Mas assim, às vezes não, né? Às vezes não é aquela situação que você quer. Às vezes você se sente liberta, tipo, numa situação de estou liberta, mas às vezes não, né? Tipo, você quer viver bem com o seu marido. E sem conversar com ele a respeito de todo aquele mundo do empreendedorismo, de repente ele não esteja entendendo o que está acontecendo ali, né, Nora? Pra ele, ela tá costurando ali, tá fazendo um bico. Tá ali fazendo alguma coisa. Não é uma coisa que é levado como um empreendimento, que vai trazer sustento pra casa, que vai ajudar a você a poder tirar férias, poder ajudar as pessoas que você gosta, né? Até ajudar ele, né? De uma certa forma, pra não ficar tão pesado pro marido. Pro marido também ter um dinheiro extra pra ele fazer algo que ele também gosta, né? Porque isso não é ruim, gente. As pessoas muitas vezes associam o dinheiro com coisa ruim. Não, o dinheiro é maravilhoso. Quem é ruim são as pessoas. Se uma pessoa é ruim e ela tem dinheiro, ela vai ficar mais ruim. Se uma pessoa é pobre e é ruim e tem dinheiro, ela vai ficar mais ruim. Não sei se eu falei certo. Ela vai ficar mais ruim. Então, tipo assim, o que faz uma pessoa ruim não é o dinheiro, é o caráter dela intensificado com a soma do dinheiro. Se dinheiro fosse ruim, não pedia um dízimo, não pedia um yong, né? Então, o dinheiro compra coisas maravilhosas. O dinheiro só é ruim para pessoas ruins. E quando ele vem de uma forma ilícita, quando ele vem de uma forma boa, quando você conquista ele com o teu propósito, ajudando pessoas, porque eu vejo que costureiras é uma das profissões mais antigas que existe no mundo. Porque quem não usava roupa era só Adão e Eva, o resto todo mundo usava roupa, né? E até um certo ponto, porque depois de um certo ponto eles ainda fazem umas roupinhas de folhas, né, meninas? Então, eu acredito que nossa profissão é a profissão uma das mais antigas da face da Terra, sabe? Até os homens das cavernas, as mulheres das cavernas usavam roupa, uns couro, né? Umas coisas assim, né? Pelo menos é o que a gente acha, né? E então, nós temos uma profissão linda, maravilhosa, que quem não enxerga é porque não é princesona, não é príncipe, não é rainha, não tá na dinastia, não é algo assim, sabe? A nossa profissão, ela é linda, maravilhosa. Só que nem todo mundo vê, porque ela é encantadora. Então, tudo que é encantador, nem todo mundo tem olhos para ver o que é encantador. E a gente tem que mostrar muitas vezes para os nossos familiares, para as pessoas que nos rodeiam, sabe? E não se anular por conta do que os outros pensam. Porque, afinal de contas, o pensamento do outro, ele não é o seu pensamento. Ninguém é obrigado a pensar igual, né? Você respeita o pensamento do outro, mas você também pede que respeitem o seu. Eu quero ser empreendedora da costura. Eu quero ser uma princesona. Eu quero ter uma renda de 3 mil reais ou mais. Indiferente de eu trabalhar na minha casa ou ter um ateliê loja. É seu sonho, é seu objetivo. Ninguém tem nada a ver com isso. É pai, é mãe, é marido, é irmão. Ninguém tem a ver com isso. É você, é teu. E a gente vive tão pouco aqui na Terra, né? Pra gente ficar se apegando ao que os outros querem pra gente, ao que os outros sonham pra gente. E a nossa vida fica onde? Qual que é a importância que você tem? A minha vida, ela é muito importante. A minha vida, ela é extremamente importante. Então, eu negocio com quem dá pra negociar. Com quem não dá pra negociar, sinto muito, né? Mas o meu sonho é meu sonho. A minha vida é minha vida. E eu vou ser feliz. Indiferente de alguém achar que aquilo é certo ou errado, desde que eu não esteja fazendo mal pra ninguém, eu vou ser feliz. E eu sou. E eu sou porque a gente escolhe uma profissão maravilhosa, né? E eu acredito que todas vocês que estão aí do outro lado estão aí porque amam a costura. Porque ninguém vai ficar vendo um vídeo de uma mulher papagaio do outro lado falando se não gostar da costura, né, meninas? Porque afinal de contas, esse é o nosso assunto. O nosso assunto principal. É falar coisas a respeito da costura. Ah, mas você tá falando de família, você tá falando de comportamento. Mas eu estou falando de família e de comportamento por conta da costura, né? Então, eu acredito, assim, em cada uma dessas princesonas que estão aí. Se você não está inscrita, vai lá na nossa bio, se cadastre pra nossa semana maravilhosa que vai acontecer no final do mês. Eu só tô cansada de tanto falar já. Do dia 25 a 28 de janeiro, né? Que vai ser a semana Fature Mais com Costura. E também entra pro grupo do WhatsApp. Porque vai ser muito importante você estar lá, porque é dali que a gente coloca as informações pra vocês assistirem um evento no final do mês, né, Nora? É isso mesmo. Então, beijo, princesonas. Amanhã a gente se encontra novamente, não sei que horas.
é surpresa. E daí a gente coloca lá no grupo das princesonas o horário que vai ser, né? Uhum. Então, se você deixa o grupo ativado, as notificações, né? Sem deixar silenciado, você fica sabendo o horário que vai ser. E não deixe silenciado, porque a gente coloca muito pouca coisa, ela não vai ficar te incomodando. E as princesonas não podem colocar comentários lá. Então não fica pi, pi, pi o tempo todo, sabe? Então é só o administrativo que coloca, né, Nora? Uhum. Então, beijos, meninas, e até amanhã, não sei que horas. Beijos, meninas.